Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Queridos, olhem que passagem maravilhosa que nos mostra o tamanho do amor de Jesus. Para que vocês entendam, um leproso, naquela época, era tido como alguém impuro, alguém que deveria ficar afastado da sociedade. Aqueles que tocassem nele também ficavam impuros. Mas note, querido, que ao chegar até Jesus e pedir a cura, Jesus não simplesmente foi lá e o curou apenas com as palavras, pois Jesus, sendo Deus, poderia fazer aquilo, querido, como fez em muitos momentos. Mas Jesus fez questão de tocar naquele leproso, querido. E aqui diz que ele ficou cheio de compaixão. Compaixão, querido, tem o significado de sentir tristeza pela tragédia do outro. Jesus é tão misericordioso, querido, que ele não simplesmente foi lá e curou, mas ele se compadeceu da situação daquele homem, querido. Esse é Jesus, aquele que, sendo Deus, sendo perfeito, ele veio ao mundo para pagar um preço de um pecado que não era dele, de uma dívida que não foi ele que cometeu, mas a dívida de nossos pecados, queridos. Jesus é tão misericordioso que ele não simplesmente veio por obrigação, querido. A Bíblia diz que ele veio por vontade própria, que foi por amor que ele entregou a vida dele naquela cruz, ao ponto, querido, de tocar em leprosos que eram afastados da sociedade naquela época, eram considerados impuros, e ao fazer aquilo, as pessoas se escandalizavam de Jesus, como se ele também estivesse se tornando impuro. Mas ele se compadecia, querido, daqueles que sofriam. Ele tocava nos leprosos, curava. Esse é Jesus, querido. Esse é o tamanho do amor de Jesus, que infelizmente muitas das vezes nós negamos com as nossas práticas, com a forma que nós vivemos. Muitas das vezes falamos que Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, mas será mesmo, querido, que colocamos Deus em primeiro lugar? A forma que nós vivemos é uma forma que agrada a Ele? Pense nisso, querido. Pense no tamanho do amor de Deus ao enviar o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E mesmo assim, nós vivemos uma vida, muitas das vezes, em pecado, virando as costas para esse Deus maravilhoso, que se compadece, que sente compaixão pelo sofrimento da humanidade. Mas necessitamos, querido, de olhar para este Deus, se arrepender dos nossos pecados verdadeiramente e entregar a vida a Jesus Cristo, aquele que não amou somente com palavras, mas com atitudes, queridos.
sentindo até mesmo compaixão pelas suas criaturas. Louvado seja Jesus, querido. Creia nele, entregue a vida a ele, que além do perdão de seus pecados, você receberá, por amor e misericórdia, por graça, a vida eterna. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por esse amor tão grandioso que Jesus nos demonstrou, entregando a tua vida na cruz, por pecadores como nós, Pai, que infelizmente viramos as costas para o Senhor dia após dia, muitas das vezes vivendo uma vida que o desagrada, Pai. Mas o Senhor é tão maravilhoso que, mesmo assim, Senhor, nos enviou Cristo, que sentiu compaixão pela tua criação, que sofreu com os nossos sofrimentos e pagou o preço, a dívida de nossos pecados naquela cruz. Ó Senhor, eu peço que cada um que está ouvindo esta mensagem possa se lembrar deste maravilhoso amor de Jesus e verdadeiramente se arrepender de seus pecados, Pai. Crer nele como único Senhor e Salvador e por graça, pela tua misericórdia, receber não somente o perdão dos pecados, mas a vida eterna. Pai querido, eu peço isso a ti, que é um Deus maravilhoso e misericordioso. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém.